Tá na hora de você mudar essa sua mentalidade, porque você tá achando que precisa de uma babá para passar. Qual é o terceiro problema, né, Roberto? Você é daqueles estudantes concurseiros que precisam de alguém que segure sua mão e te diga sempre o beabá, o que você precisa estudar? Tudo bem, né? Tem gente que só funciona assim, mas eu lhe digo que isso é bem característico, né, dos concurseiros que eles têm. Talvez você até... É porque essa pergunta, ela é talvez a mais, entre aspas, assim, como é que eu posso dizer? É aquela que mais vai nos chamar atenção, porque ela pode estar escondida. Não, eu não preciso de uma babá, né, Alberto? Alberto está perguntando se eu preciso de uma babá para estudar. Eu sei o que eu quero para minha vida. Bate no peito e diz, não, isso não é para mim. Mas para pensar se você já teve um desses pensamentos ou desses quereres, né? Dessas vontades, vamos dizer assim, né? Se você disser sim para isso, você pode estar tentando se enganar, mas a verdade é que você se encaixa aqui nesse terceiro problema, né? Ó, quer ver? Deixa eu ver. Eu preciso ter alguém que diga o que eu tenho que estudar todos os dias. Você pensa isso? Ou você sente essa necessidade? Você sente esse querer? Não, Roberto, isso aí não. Isso aí tá de boa. Ou pode ser outro. Vamos lá que eu tenho alguns aqui, ó. Eu preciso de alguém que me diga quantas questões resolver, não é verdade? Ou talvez, né? Eu preciso de alguém que me passe metas diárias de estudos. Ou ainda, por fim, eu só funciono com alguém me cobrando. Se você respondeu sim, ou se você honestamente sabe que você pensa que essas são as únicas formas de você passar. Eu preciso de alguém que me diga o que eu tenho que estudar todos os dias. Eu preciso de alguém que me diga quantas questões resolver. Eu preciso de alguém que me passe metas diárias de estudo. Eu só funciono com alguém me cobrando. Tá na hora de você mudar essa sua mentalidade, porque você tá achando que precisa de uma babá para passar. É isso que você tá achando. E eu tô aqui para te dizer, você não precisa de uma babá para ser aprovado no seu concurso. Você tem todos os recursos disponíveis para ser aprovado em caráter autogerenciável, que quer dizer, em bom português, autodidata. Seja um candidato autodidata. A pior coisa que tem no mundo, gente, eu não sei vocês, mas pelo menos eu penso assim e eu vivo minha vida e funciona assim. É a gente depender de alguém. É a gente depender de alguma pessoa para dizer pra gente o que a gente tem que fazer. Sabe por quê? Porque aí você fica escravo daquela pessoa. Aí você tem que ficar dependendo da boa vontade daquela pessoa. Você tem que ficar dependendo do tempo daquela pessoa. Você tem que depender às vezes pagar para aquela pessoa. Imagina, muita gente pergunta assim, Roberto, faz os meus horários? Não, eu não faço horário de ninguém. Meus alunos, todos eles aprenderam a fazer os próprios horários. Eles são autogerenciáveis. Eles sabem que eles têm os recursos, eles só precisavam aprender o passo a passo para fazer isso. Aprovação não combina com comodismo. Sabe por quê? Porque para ser aprovado, você vai ficar diversas vezes incomodado. Vai ficar. Tô logo avisando. Ah, eu não quero me incomodar para passar no concurso, então vai fazer outra coisa que o concurso não é para você. Então assim, o que acontece? Não adianta você achar que vai ser aprovado estando acomodado. Eu até hoje no meu Telegram, quem aqui falou que era do Telegram? A galera falou do Telegram, né? Quem é do Telegram deve ter ouvido eu falar sobre isso. Eu, inclusive, estou passando por um momento exatamente assim, né? Em que a gente está vivendo uma série de circunstâncias novas e eu estou extremamente fora da minha zona de conforto. Eu já entendo que a minha zona de conforto já é bem grande. Porque eu já alcancei muitas coisas na minha vida. E tudo que eu alcancei na minha vida vieram de eu estar extremamente fora do comodismo. Porque, gente, estudar, passar, ele vai tirar você dessa zona. Vai criar em você uma circunstância de estresse. Vai criar em você uma circunstância que você precisa crescer, você precisa amadurecer. E não é concebível que o aluno queira passar no concurso e não queira aprender a fazer os horários dele. Pelo amor de Deus.
Não dá para você querer passar no seu concurso e achar que não precisa fazer os seus horários, aprender a fazer os seus horários, que vai estar no comodismo pedindo para alguém fazer para você. Não rola, galera. Simplesmente não rola. É muito mais difícil, é 100 vezes mais difícil você aprender toda a matéria do seu edital do que aprender a fazer horário e seu planejamento personalizado, tá? Já começa por aí. Isso é básico. Vocês precisam aprender a se organizar, precisam aprender a montar os horários de vocês. E, de novo, não é difícil. A Erika tá botando, sou do Telegram. Pois é, a Erika deve ter ouvido lá o que eu falei lá no áudio, né? Fui cortar meu cabelo pra poder desestressar aqui, porque no momento em que eu me vejo desafiado, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: isso tá acontecendo porque eu estou crescendo. Eu estou vivendo esse momento de incômodo, de me tornar confortável fora da zona de conforto, de me acostumar em estar incomodado, porque a gente está crescendo. A gente só cresce fora da zona de conforto. Você só melhora depois que você percebe que está fazendo algo que você nunca fez. Inclusive nos estudos. É isso. Algo que você nunca fez. Eu nunca fiz meus horários, Roberto. Quando você aprender, você melhorou. Eu sempre achei que alguém tinha que mandar minhas metas, Roberto. Quando você aprender a fazer suas metas, você melhorou. Eu sempre achei que alguém precisava mandar quantas questões fazer, Roberto. Quando você aprender, você melhorou. Eu sempre achei que alguém que tinha que estudar, Roberto. Quando você aprender, você melhorou. Eu só funciono com alguém me cobrando, Roberto. Quando você aprender a estudar sem ninguém te cobrando, você melhorou. E para te contar como é bom você aprender tudo isso que eu estou falando, eu vou trazer mais um depoimento, mais um caso de mais um aluno nosso que, como eu estou dizendo, né, virou autodidata, aprendeu a caminhar com as próprias pernas e olha só o que aconteceu. Oi, meu nome é Aline, eu fui da turma 6 do curso Rock Checkmate. Foi a turma do inicinho desse ano de 2019 e eu já estudava 1 ano antes sozinha. E quando foi no final de 2018, eu já tinha decidido buscar por algum coach, só que eu tinha a ideia de que eu queria alguém que determinasse os meus horários de estudo, o que estudar, como estudar, quantas questões eu tinha que resolver dentro de cada matéria. Eu até encontrei alguns programas que ofereciam isso, mas eu via muitos relatos das pessoas insatisfeitas que tinham entrado nesses programas e não tinham gostado. E em contrapartida, eu encontrei vários relatos falando bem do programa Eu Te Ajudo a Passar, só que as tarefas que eram propostas eram bem diferentes do que eu tinha em mente, assim. O Roberto, desde o início, explica que o que ele ensina é uma metodologia de estudo. Ele ensina a gente a caminhar com as próprias pernas, para a gente aprender a evoluir, para a gente aprender a medir nossos próprios resultados, e a partir desse método a gente mesmo poder criar, ter a liberdade e a inteligência de como a gente deve estudar. Então a gente aprende desde o início, a gente assiste às aulas e aprende quais nossos erros, nossos acertos no estudo. A gente aprende a fazer uma planilha com todas as matérias que a gente estuda, com os conteúdos e a medir a nossa evolução dentro dessa própria planilha. Então a gente consegue ver os nossos acertos, a gente consegue ver as nossas deficiências. E isso me ajudou muito, porque isso me trouxe muita clareza. A gente fala muito disso dentro do programa, que a gente consegue ter muita clareza de como a gente está dentro de cada matéria e aprender evoluir com aquilo. Então eu pude ver o quanto eu evoluí nos meus estudos esse ano. Eu lembro, no início eu cheguei a falar com o Roberto que tinha, por exemplo, um assunto dentro de direito administrativo que eu tinha muita dificuldade. No início eu estava acertando 40% e logo em seguida, quando eu fui para a segunda bateria de questões, eu acertei 100%. E além de todos os resultados que a gente vê, eu acho que o que é mais satisfatório é ver o quanto a gente consegue evoluir, quanto a gente tem maturidade dentro das disciplinas e realmente a gente aprende a estudar, a gente tem uma metodologia e foi o que eu mais fiquei satisfeita com o programa. Eu espero que ele possa alcançar mais pessoas que estão estudando para concurso. Pronto, tá aí a Aline, né? Dando a contribuição dela. Obrigado para você também, Aline, porque eu não só acho que quando a gente leva essas mensagens para outros
candidatos, esses outros candidatos conseguem, como eu disse, aprender a estudar de uma maneira mais madura, mais profissional. Vocês lembram que eu estava falando aqui para vocês o que no começo aqui? Que se tornar autodidata, quando você se torna autodidata, você começa a descobrir, foi o que ela falou, né? Que você tem todos os recursos disponíveis para ser aprovado. Vocês têm todos os recursos disponíveis para ser aprovados. É que vocês ainda não aprenderam a utilizar esses recursos. Isso aí é uma outra dificuldade. É um outro problema e no programa vocês vão aprender. Então, assim, o que eu acho, né, que é super importante você tirar aí da Aline, né? É que caminhar com as próprias pernas... Roberto, beleza, entendi, né, que eu consigo melhorar os meus estudos e como a Aline começou, inclusive ela falou, né, ela foi da turma 6, se eu não me engano, que ela disse, né, e no comecinho do ano, e antes de você me perguntar, eu já vou te responder. A Aline foi aprovada. Sim, a Aline foi aprovada no cargo de advogado. Foi da Câmara Legislativa, isso, de Ouro Preto, Minas Gerais. A Aline é de BH, é de Minas, né? Se eu não me engano, ela ficou em 12º lugar. E olha que não é o concurso dela, ela está estudando para o TRT. Mas está aí, né? O que é que você consegue obter nos seus estudos quando você faz essas melhorias, quando você deixa de mimimi de lado, quando você para de querer ficar estudando com besterol de videoaula, com besterol de pular toda hora de edital. Ela foi fazer porque é no estado dela, conseguiu um excelente resultado, né? Se eu não me engano, eu vou até tirar essa informação, porque é tanto aluno e eu depois vou pecar pela palavra, mas foi nesse cargo aqui, deve estar aguardando uma nomeação, ela me falou que vai continuar estudando, claro, porque não é o cargo que ela queria. E é isso. Então, para você que fica nessa de achar que só vai conseguir fazer se tiver alguém para montar seus horários, montar seus estudos, montar suas metas, saiba que você não precisa disso. Você consegue estudar e aprender muito e ser aprovado sem esse tipo de ajuda